Se você não tem companhia para viajar ou simplesmente gosta de viajar sozinho, eu vou te mostrar o que você precisa saber para fazer essa viagem maravilhosa, as vantagens de viver essa experiência única e alguns mitos sobre o tema. Eu já viajei sozinha para alguns lugares. Inclusive, fiz uma viagem internacional, na qual fiquei 30 dias na Europa, quando eu fui fazer um curso em Praga, na República Tcheca. Eu planejei tudo sozinha, nos mínimos detalhes. E olha que são muitas coisas para planejar. Todo mundo devia fazer uma viagem dessa pelo menos uma vez na vida. As pessoas ficam adiando, ficam esperando ter dinheiro, ter melhores condições financeiras, ficam esperando as condições ideais para fazer essa viagem, esperando incentivo de outras pessoas, esperando companhia. Gente, se fizer isso, essa viagem nunca vai sair do papel. Às vezes eu fico pensando que eu demorei demais para fazer a minha viagem. Olha, não é sobre conhecer lugares novos, visitar pontos turísticos conhecidos no mundo inteiro, comer comidas típicas ou postar aquelas fotos legais na rede social. É muito mais que isso. É sobre ter autoconfiança, é sobre liberdade, sensação de liberdade, de autonomia, sobre a promoção do nosso bem-estar mental e psicológico, sobre a quebra da rotina. Gente, nada paga isso. Isso não tem preço. Bem, o que a gente precisa ter para fazer essa viagem? Para isso ser maravilhoso? Primeiro, você precisa ter vontade. Vontade real. Decidir viajar. E priorizar isso, né? Tem que priorizar essa viagem. Segundo, coragem. Tem que pensar positivo. Não ter medo do que pode dar errado, porque tá viajando sozinho. Tem que ter fé. Pensar só nas coisas boas, só no que vai dar certo. Terceiro, autoconfiança. Tem que pensar, eu sou capaz, vai dar tudo certo. Gente, às vezes a gente duvida da gente mesmo, né? Mas se você não tem essa autoconfiança, pode ter certeza que depois que fizer essa viagem, você vai adquirir autoconfiança e isso vai te acompanhar a vida inteira. Quarto, planejamento. Bem, depois que vocês têm as 3 coisas anteriores que eu já falei, aí vem o planejamento. É aqui que vai fazer a diferença toda na sua viagem. É isso aqui que vai fazer da sua viagem ser uma experiência maravilhosa. E é aqui também que você vai aprender a economizar e que você vai entender que você não precisa ter o tanto de dinheiro que você acha que tem que ter para poder fazer essa viagem. Bem, mais algumas vantagens, além das que eu já falei, né, de viajar sozinho. A sensação de liberdade, né, e independência, possibilidade de conhecer pessoas novas de outras culturas e fazer amizades, oportunidade de se tornar mais sociável, mais mente aberta, expandir horizontes, livre escolha para ir onde e quando quiser, sem ter que compatibilizar vontades, possibilidade de alterar o roteiro de acordo com seu estado de espírito e desenvolvimento da autoconfiança, que eu já falei aqui anteriormente. Agora vamos falar sobre alguns mitos que a gente escuta, né, sobre viajar sozinho. Gente, a gente precisa desmistificar isso. É mentira, não existe isso. Primeiro, é perigoso. Olha, se você atravessar a rua, pode ser perigoso se tiver um bêbado doidão dirigindo. Então, se você tem as coisas que eu falei anteriormente, coragem, fé, autoconfiança, você vai ver que não é perigoso. Precisa ser aventureiro. Não precisa ser aventureiro, gente. Você só precisa querer viajar e ponto. Você não pode ser uma pessoa acomodada, né? Pessoas acomodadas dificilmente vão fazer esse tipo de viagem, vão achar difícil. Precisa ter experiência com viagens. Bobagem também, gente. Tudo tem a primeira vez. E viajar sozinho não é uma exceção. Eu mesma fiz a primeira viagem internacional sozinha. Eu não sabia nada. Pesquisei tudo. Chegou lá, eu também tinha muita coisa que eu não sabia. Aprendi um tanto de coisa. Ou seja, não precisa ter experiência. Precisa ser solteiro. Pessoas casadas e pessoas que têm namorados também viajam sozinhas. É uma forma até de alternar, né? De mudar aí as viagens em casal, fazer uma coisa diferente. É saudável para a relação. Todo mundo precisa da sua individualidade. Tem que ser jovem. Para, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é a maior bobagem da vida. Muito pelo contrário. Quando a gente é mais velho, quando a gente tem maturidade, além da gente poder aplicar tudo que eu falei anteriormente, a gente tem mais sabedoria. A gente sabe o que realmente tem valor nessa vida e sabe aproveitar esse tipo de viagem melhor do que ninguém. Precisa ter muito dinheiro. Gente, isso é um mito que na maioria das vezes impede a pessoa de realizar esse sonho, impede as pessoas até mesmo de sonhar, de pesquisar, de começar a verificar isso, de cogitar a possibilidade real de fazer uma viagem. Acredite, tem viagens de todos os preços, tem alternativas de viagens para todos os tipos de pessoa. Não deixe esse mito minar os seus sonhos. Olha, eu poderia ficar aqui horas falando das vantagens de viajar, como é legal viajar, dos mitos sobre viajar sozinha, mas eu sei que você vai pensar e vai decidir fazer a sua primeira viagem solo e vai ter as suas próprias experiências para contar, as suas próprias histórias para contar. Olha, se você tem vontade de fazer essa viagem, viver essa experiência, não fique adiando, não fique esperando. Priorize uma coisa que vai te fazer tão bem, que vai te fazer feliz.
Faça um planejamento adequado dessa viagem, de acordo com as suas condições financeiras, com a sua disponibilidade de tempo. Faça um roteiro personalizado que abarque as coisas que você mais gosta de fazer. Se dê esse presente, viva isso. A vida é muito curta, não tenha arrependimentos no futuro. Olha, e quando você for fazer essa viagem, depois que você tiver feito essa viagem, vem aqui e compartilha com a gente as suas experiências. Você pode incentivar outras pessoas, você pode ser o incentivo, né, de outras pessoas para fazerem a mesma coisa. Ok? Até a próxima!